Olá, amigos, tudo bem? Conversamos em momento anterior que a nossa economia no período colonial fundamentava-se na cana-de-açúcar e, dessa forma, o território brasileiro foi ocupado praticamente apenas no litoral. Não é à toa que o jesuíta Antonil disse a famosa frase: os portugueses são como caranguejos, ficam sempre cortando o litoral brasileiro. Porém, o que a gente vai perceber é que existiam outras atividades econômicas que acabaram, de certa forma, garantindo o abastecimento interno e acabaram favorecendo ao processo de expansão territorial. Lembre-se sempre que o território brasileiro ele era dividido entre territórios de Portugal e da Espanha. Mas durante a União Ibérica, tudo mudou. Durante a União Ibérica, o Brasil passou a ser totalmente dominado pelos espanhóis. E assim, ficamos praticamente abandonados. Esse abandono acabou, de certa forma, favorecendo ao processo de expansão territorial, uma vez que essas atividades que eram voltadas para o mercado interno acabaram se desenvolvendo cada vez mais. Mas como é que isso vai acontecer? O que você vai perceber é que uma das atividades, por exemplo, é o comércio das drogas do sertão. As drogas do sertão eram produtos tropicais que foram encontrados pelos jesuítas. Os jesuítas penetravam no interior em busca de índios, dentro do seu principal projeto, que era a catequização. Assim, eles formavam missões, também chamadas de reduções. Nesses locais, era feita a catequização do indígena. Mas, como os jesuítas encontraram esses produtos, os indígenas tiravam esses produtos da natureza, e não era um trabalho escravo. Na verdade, havia uma relação aí de parceria entre jesuíta e indígena. O índio não se sentia explorado. E esses jesuítas comercializavam esses produtos no litoral. Não era um comércio extremamente lucrativo, mas era uma atividade que servia para garantir o desenvolvimento da região. Por outro lado, uma outra atividade que também se desenvolveu durante os séculos XVI e XVII foi a pecuária. A pecuária, inicialmente proibida no litoral para não concorrer com a cana-de-açúcar, ela vai passar a ter duas principais áreas de produção: o sertão nordestino e as Campinas do Sul. Interessante que essas duas regiões são totalmente diferentes. Enquanto que no sertão nordestino você tem uma pecuária que vai ser extensiva, ou seja, de baixa produtividade, nas Campinas do Sul, você tem uma pecuária intensiva, com alta produtividade. Isso foi possível graças à diferença de território que existia nas duas regiões. Enquanto que no sertão nordestino você tem pouco campo de pasto, era necessário então o gado ser criado solto, e ele corria sempre ali, seguindo o leito dos rios. Dessa forma, o gado foi cada vez mais se aprofundando no território brasileiro, ocupando territórios que antes eram inicialmente da Espanha. Ao mesmo tempo, no sul do Brasil, os vários campos de pasto fizeram com que as estâncias, que eram fazendas de criação de gado, se espalhassem cada vez mais, ocupando dessa forma territórios que ficavam além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Porém, você também não pode esquecer a ação dos bandeirantes. As bandeiras eram expedições particulares. Existiam também expedições oficiais, as entradas. Porém, as entradas elas respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Mas as bandeiras não. As bandeiras eram expedições particulares. E tem uma outra: dificilmente seria fiscalizado esse processo de ocupação territorial. Nós estamos vivendo aqui o Brasil do século XVI, século XVII. Dificilmente você vai ter uma fiscalização efetiva. Os bandeirantes, então, eles formavam suas expedições, penetravam no interior em busca de índios, bandeirismo apresador, em busca de metais preciosos, bandeirismo prospector, e em busca de escravos fugitivos que refugiavam-se nos quilombos, sertanismo de contrato. Esses bandeirantes acabaram, então, fundando vários vilarejos do lado que oficialmente era de origem espanhola. Veja que interessante, os bandeirantes, a pecuária, os jesuítas, todos acabaram ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Porém, não esqueça que em 1640, quando acaba a União Ibérica,
que o Tratado de Tordesilhas deveria voltar a existir, ele não faz mais sentido. E assim será necessário que Portugal e Espanha estabeleçam novos acordos para definir as fronteiras. Tratado do Pardo, Tratado de Badajoz, porém o mais importante será o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, estabelecido em 1750, fundamenta-se no princípio do uti possidetis, ou seja, a terra fica com quem desenvolveu. Dessa forma, praticamente o território brasileiro teve a sua forma definitiva. Pouca coisa mudou de 1750 para cá. Ora, mas a gente não pode esquecer que algo extremamente importante vai ocorrer. Os bandeirantes encontraram metais preciosos. E na hora que isso acontecer, o Brasil vai entrar num novo ciclo econômico, a mineração. O século XVIII será marcado pela mineração. Porém, isso é uma conversa para um outro momento. Um grande abraço e até a próxima!